Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli e sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática em Progresso. E dessa vez vamos dar uma introdução e iniciar o nosso conteúdo em matemática financeira. Bem, para começarmos nosso conteúdo em matemática financeira, primeiro temos que entender alguns conceitos para poder chegar mais a fundo. Então, para começar mesmo, vamos entender, por exemplo, o que é a proporção. Então, como vocês podem ver aqui, a proporção é a razão de um elemento com o outro, ou é a divisão dos elementos. E geralmente, eu até grifei aqui para vocês podem ver, a razão na matemática representa o quê? Ela representa a divisão. Então, imaginemos o seguinte, temos 6 baldes e 3 pessoas. Qual que é a proporção de balde para pessoa? Bem, se temos 6 baldes e 3 pessoas, sabemos que cada pessoa só consegue carregar 2 baldes. Então, a proporção de balde para pessoa é de 2 baldes para uma pessoa. Acho que assim fica um pouco mais claro de poder entender, o que representa a proporção, se vemos de uma maneira mais uma figura. Então, assim, podemos continuar fazendo algumas, talvez, relações proporcionais, para a gente chegar em outros conceitos. Por exemplo, se tivermos a seguinte ideia, se uma pessoa, a gente sabe que consegue carregar 2 baldes, quantos baldes 4 pessoas vão conseguir carregar? Bem, podemos fazer a seguinte conta. Se uma pessoa consegue carregar 2 baldes, e meus desenhos não estão bons, mas a gente vai entender. Então agora a gente vai fazer a seguinte continha. Uma pessoa, 2 baldes. 2 pessoas, bem, se uma carrega 2 pessoas seriam 2 mais 2. 4. 3 pessoas seriam 6. Logo, 4 pessoas seriam quantos? 8 baldes. Essa é a nossa proporção. Então, como a gente viu, se uma pessoa carrega 2 baldes, logo 4 pessoas conseguiriam carregar no total de 8 baldes. Então essas são as relações proporcionais. Sendo assim, uma vez que a gente entendeu quais são as relações proporcionais, para que elas servem, a gente pode dar início à nossa regra de 3. E o que é a regra de 3? Utilizando os conceitos de proporção, a gente irá aplicar grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo para poder fazer a aplicabilidade disso. Seguinte, numa receita, precisa de 2 xícaras de farinha para cada 3 de aveia. Quantas xícaras de farinha serão necessárias para cada 9 de aveia? O que a gente viu no exemplo anterior? Se nós tivermos uma pessoa que carrega 2 baldes, 4 pessoas irão carregar quantos? Foi uma regra de 3. Então a gente só vai interpretar o que está no enunciado. Então vamos lá. 2 xícaras de farinha para cada 3 de aveia. Logo, quantas são se tivermos 9 de aveia? O que a gente faz aqui é a regra de 3. Podemos fazer da seguinte maneira, fazendo a multiplicação. Então a gente faz a seguinte conta. 3 vezes x, que dá 3x. E agora, 2 vezes 9, que dá 18. E agora a gente vai fazer a seguinte conta. X é igual 3, está dividindo desse lado, ele vai passar, está multiplicando desse lado, vai passar dividindo para o outro. Então, x é igual a 18 dividido por 3. Então a gente vê aqui agora, se fizermos a conta 18 dividido por 3, x é igual a 6 xícaras de farinha. Pronto, essa foi a nossa simples regra de 3. E esse aqui, a gente vai entender agora,
que é um caso proporcional. Por quê? Se a gente aumenta a quantidade de xícaras, logo a quantidade de aveia vai aumentar, né? Um caso inversamente seria se, por exemplo, a gente tivesse uma quantidade onde de um lado aumenta e no outro caso diminui. Então, agora uma vez que a gente entendeu mais ou menos a regra de 3, iremos entender agora sobre a porcentagem. Bem, o que é a porcentagem? A porcentagem representa justamente uma porcentagem, uma parcela de uma quantia. E eu fiz essa divisão aqui justamente para poder entender o seguinte. Porcentagem representa o quê? Por 100. Então, se a gente tiver os seguintes exemplos. Quanto que é 100%? 100% representa 100 dividido por 100, ou seja, 100 por 100. Agora, quanto que representa 80%? É 80 por 100, 80 dividido por 100. E 50%, quanto que é? 50 sobre 100, 50%. A gente pode continuar fazendo essas continhas se quiser. 100%, corta os zeros, então vai ter 1 dividido por 1, dá 1. Ou se quiser pensar 1 dividido por ele mesmo, dá 1, e por aí vai. Agora, se fizermos 80%, o que podemos fazer? Cortamos esses zeros, temos 8 dividido por 10. 8 dividido por 10, eu sei que dá 0,8. Por quê? Se a gente fizer o caminho contrário, se eu pegar 0,8 e multiplicar por 10, simplesmente o 8 vai caminhar uma casa, ele ficaria como 8. Logo, eu sei que 8 dividido por 10 dá 0,8. Agora, quanto que é 50%? Bem, se a gente seguir a mesma linha que foi do 80%, vamos saber logo de cara que isso aqui dá 0,5. Só por título de curiosidade, o que acontece? Existe também na linguagem matemática o por mil, que ele é representado dessa forma, né? Mil porcentagem, só que embaixo tem 2 zeros. Então, dando um exemplo, se tivermos assim, olha, 80 por mil, ó, tem 2 tracinhos aqui, isso é igual a quanto? 80 por mil. Ou seja, 80 dividido por mil. E isso a gente já sabe, a gente pode fazer a conta se quiser, ó. Troca aqui, vai ter 8 dividido por 100, isso aqui é igual a 0,08. Então vamos continuar. Se, por exemplo, agora a gente já sabe o que representa porcentagem, proporcionalidade, regra de 3, vamos dar início à nossa matemática financeira com uma aplicabilidade simples de dinheiro, né? Então, se a gente pegar o seguinte exemplo. Bem, o pai do João dava para ele, todo mês, 10 reais para ele usar. Porém, João, ele era espertinho, né? Ele guardava metade desse dinheiro no cofrinho. Então, vem as seguintes perguntas. Quantos por cento representa metade? Então, vamos responder aqui a primeira pergunta. Letra A. Bem, metade a gente sabe que é o meio, a divisão por 2. Então, por exemplo, se ele tem 10 reais, metade a gente sabe que representa 5 reais. Só que a pergunta quer saber quantos por cento representa os 5 reais. Então a gente pode fazer a seguinte conta. Se 10 reais representa 100%, 5 reais representa quanto? É isso que é o que a gente quer saber. Então a gente faz a seguinte conta, como a gente já viu em regra de 3. Vai ser 10x é igual a 5 vezes 100%. Vou deixar aqui, ó. 5 vezes 100 sobre 100, como a gente já viu antes. Isso aqui é a mesma coisa que corta aqui, 5 vezes 1, correto? Então, vamos ter 10x é igual a 5, porque 5 vezes 1 é 5. E agora a gente pode passar o 10 dividindo, onde 5 dividido por 10, como a gente já fez na outra conta, isso aqui é igual a 0,5. Só que, olha só, cabe o seguinte,
A gente viu na outra conta que 0,5 representa quanto? 50%. Então, a gente pode fazer a seguinte conta. X representa 50%. Tá aí. Fizemos a nossa conta. A gente pode fazer essa conta aqui talvez de outro jeito também. A outra forma seria, ao invés de multiplicar por 1, a gente multiplicava por 100, só que depois dividia, né? Fazendo da seguinte forma aqui. Se temos 10x é igual a 5 vezes 100, 500. E agora, x vai ser igual a 500 dividido por 10. Corta um zero, corta um zero. Logo, temos aqui como nossa resposta 50%. Chegamos na mesma resposta para ambos. Então, você pode fazer uma aplicabilidade diferente para cada um. E agora vamos responder letra B. Bem, na letra B, temos a seguinte pergunta. Quanto de dinheiro o João guardaria se ele colocasse 60%, 65% do que ele recebe? Bem, vamos fazer o seguinte. Se R$10 representa 100%, ou se R$5 representa 50%, agora a gente quer saber quanto que seria se fosse 65%, né? O quanto que ele estaria colocando no cofrinho dele. A gente pode tanto pegar, fazer o 100, o 10 equivale a 100%, x equivale a 65%, quanto o contrário. Né? Fazer o do 5 representa 50, x representa 65. Só que por mim, eu vou aqui pegar o 10, porque é mais fácil utilizar de uma conta com 10. Então, temos o seguinte caso. Se 10 representa 100%, x representa 65%. E vamos fazer a seguinte conta na regra de 3. Faz uma cruz aqui. Então, 10 vezes 65 é igual a 100 vezes x. Então, olha só. Aqui vale uma ideia que cabe a vocês quererem fazer ou não. Você poderia fazer 10 vezes 65, mas também pode fazer de outra forma, que é o seguinte. Eu simplesmente já passo o 100 dividido. Então, eu teria x é igual a 10 vezes 65 sobre 100. Porque assim eu também posso fazer dessa forma. 10 eu corto com esse zero, e agora eu tenho 65 dividido por 10. E isso aqui é igual a 6,5. Logo, a gente sabe que se o João fosse guardar 65% do que ele ganha, ele ia guardar R$ 6,5 todo mês. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.